No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, a vida de um homem incomparável veio ao fim em Santo Antônio das Flores, uma pequena vila do sertão nordestino. José Oliveira nasceu em 21 de maio de 1950, filho de pais humildes, que trabalhavam na lavoura e pecuária da região. Sua infância foi marcada pela alegria e dificuldades comuns às crianças do sertão, mas o jovem José mostrou desde cedo um caráter incomum, curiosidade, inteligência e uma forte vontade de aprender. Aos 18 anos, José partiu para a capital estadual, onde estudou medicina e se formou em 1974. Ele escolheu especializar-se em cardiologia e trabalhou por mais de 30 anos como médico de uma pequena cidade do interior, onde muitas vezes não havia serviços de saúde. José foi um dos pioneiros da proteção ao paciente no Brasil e recebeu diversos prêmios pelos seus esforços, incluindo a medalha de prata do Ministério da Saúde em 2010 e o título de cidadão honorário em sua cidade natal em 2015. Além da sua carreira médica, José era um apaixonado pela natureza e dedicava seu tempo livre à pesquisa de espécies ameaçadas de extinção. Ele recebeu o Prêmio Jabuti em 1987 por sua obra sobre as aves do Cerrado. Mas a vida não sempre foi fácil para José. Em 1994, ele perdeu a mulher do seu lado, Maria da Silva, num acidente de carro que também levou o filho mais novo, Pedro. José lutou contra a tristeza e os preconceitos que enfrentou como viúvo e pai. Ele encontrou força em sua paixão pela literatura e escreveu um livro sobre a vida e a morte de Maria, que foi publicado em 1996. José também era apaixonado por música. Ele tinha uma coleção de vinis antigos e adorava ouvir eles no seu antigo disco rastreiro da década de 70. Quando não estava ajudando pacientes, ele dedicava muito tempo para tocar violão e escrever música sobre vida, amor e natureza. A última tragédia de sua vida veio em 2018, quando uma doença incurável o obrigou a abandonar suas atividades profissionais e culturais. Mas mesmo assim, José continuou a ensinar seus alunos e pacientes por meio das cartas que escrevia desde sua casa. Seus discípulos se reuniram para homenageá-lo e compartilharam como ele havia mudado suas vidas. No dia de seu falecimento, a rádio e o telejornal falaram muito sobre José Oliveira. E no funeral, muitos amigos, colegas e pacientes se reuniram para dizer adeus ao médico que havia tocado a vida de tantas pessoas. Ao longo de sua vida, ele inspirou todos aqueles que conheceu com seu carisma, dedicação e empatia. E hoje, quando tudo está silencioso e só resta o olhar da névoa sobre a cidade, José Oliveira é lembrado pelo aroma do café forte no copo de vidro grosso, pelo relógio de cuco na sala de estar e pela música que _start assista, saindo dos falantes antigos da vitrine. Ele será sempre lembrado como um homem dedicado à vida e ao amor, cuja presença iluminou os corações e as vidas de tantas pessoas. Seu legado vive no cuidado com que eles foram tratados, nas músicas que ele compôs, na coleção de vinis que continua a rodar e na floresta protegida por sua dedicação à conservação. E como o vento lembra os ramos do seu jardim, José Oliveira será sempre lembrado com amor e respeito. Elza Ferreira, a mulher que tanta gentileza e sabedoria nos legou, faleceu ontem às 5 da tarde, no seu lar em Vila Esperança, em São Paulo. A notícia foi anunciada com pesar pelas muitas pessoas que a amaram. Ela nasceu em 1948 em uma pequena aldeia de Minas Gerais chamada Lagoa Dourada, a terceira filha do casal Maria e José Ferreira. Cresceu sozinha em meio à beleza da natureza brasileira, ouvindo os cantos das aves e ficando surda com o canto da flauta de canoa no rio que passava pela casa de sua família. A infância de Elza foi marcada por brincadeiras com seus irmãos, coleta de frutas silvestres e pesca nos manhões matutinos.
Apaixonada pelo conhecimento desde cedo, dedicou-se a estudos e se formou em ciência biológica na Universidade Federal do Paraná. Ao longo dos anos, Elza tornou-se uma referência no campo da proteção ambiental, liderando diversas iniciativas de conservação de flora e fauna, como a criação de refúgios para aves e reintrodução de espécies ameaçadas de extinção. Em 1972, Elza recebeu o Prêmio Jabuti em reconhecimento à sua dedicação ao meio ambiente brasileiro. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à cultura comunitária. A mulher sempre se destacou por seu trabalho incessante e amor à vida. Em entrevista para o programa da Rádio Nacional, Elza falou sobre sua paixão pela natureza. A cada dia que passo no meu trabalho, tenho a sensação de fazer algo importante por este planeta. Cada árvore plantada, cada animal protegido, é um pequeno sonho realizado. Como mãe adotiva de 5 crianças, Elza demonstrava seu amor e carinho todos os dias, ensinando-lhes a valorizar a vida e a natureza. Quem a conhece _start, assista _start, assista. Conhecia uma mulher sábia e bondosa, que tinha o dono de palavras e um olhar que parecia dizer tudo sem precisar de muitas palavras. Ela era conhecida por sua forte ligação com a natureza e dedicava todo o seu tempo para preservá-la. Sua casa sempre estava cheia do aroma das ervas secas que guardava em suas prateleiras, e as janelas sempre abertas para deixar o ar puro entrar. Seu escritório era um verdejo, com papéis coloridos e desenhos de árvores e animais. Ela tinha uma coleção de livros sobre proteção ambiental e conservação, que lia com atenção cuidadosa. Quando não estava trabalhando, gostava de sentar-se na varanda da casa, olhando para o jardim cheio de flores e avistando as aves que passavam pela janela. Elza também era conhecida por sua habilidade de cuidar de plantas. Sua coleção de orquídeas era famosa na região, e muitos visitavam seu quintal para admirá-las. Ela gostava de compartilhar o segredo de como as cuidar. É simples, dizia ela com uma sorrida. Eles precisam de luz solar, um pouco de água e muito amor. Quem conheceu Elza _start, assista. Elza também era apaixonada por bordados em crochê e tinha uma coleção impressionante de peças que havia feito com as mãos. Além disso, gostava de tocar violão e costumava cantar canções de amor e esperança para seus filhos quando estavam mais novos. Elza também tinha uma paixão secreta: escrever poesia. Ela sempre havia mantido isso em segredo, mas depois de sua morte, foi descoberto um caderno cheio de poemas escritos por ela ao longo dos anos. Eram poemas simples e belos, que falavam sobre o amor pela natureza e a importância de cuidar do mundo em que vivimos. Elza Ferreira deixou uma marca indelével na vida das pessoas que conheceu e nas vidas de muitos animais e plantas que salvou. Ela será lembrada como uma mulher sábia, corajosa e amorosa, cujos gestos e palavras continuarão a inspirar gerações futuras. E ela deixou para nós um legado maravilhoso, o sonho de preservar a natureza brasileira, que se tornou parte do legado da própria vida dela. E assim, Elza Ferreira continuará viva no coração de todos os que amaram e respeitaram ela. Sua presença será sentida por todos sempre, como o aroma das ervas secas na prateleira ou a música do violão tocado com carinho. A sua memória continua viva no sonho de uma natureza preservada e em todas as pessoas que continuam seu trabalho. E assim, Elza Ferreira vive para sempre na nossa alma e na mente, como o olhar que nos ensinou a valorizar a vida e a natureza, e como gesto de amor e carinho que nunca esqueceu. Eles viveram, eles amaram, e agora Elza Ferreira repousa em paz, num lugar lindo e tranquilo, rodeada por árvores e flores, ouvindo o cantar das aves, como na sua juventude, quando a natureza era todo o seu sonho. Gilberto Gil, aquele brilho dourado que se reflete nas águas do Rio de Janeiro, naquele fio de ouro que parece cair das asas de um rubi carmesim, aquela voz encantadora que se esconde entre os pálmipes dos olhos fechados no Corcovado. Era uma tarde de sol, em Salvador, quando conheci Gilberto Gil, uma tarde onde a luz parecia quase dourada, como um presente da Mãe Deus Iemanjá para o meu pequeno coração. Acho que tinha 12 anos, ou talvez 15. Minhas memórias sempre estão meio confusas aí. O sol parecia mais brilhante do que nunca, como se o próprio sol tivesse adorado sua música. E eu estava apenas ali, sentado em um porão sujo de um antigo prédio que hoje é um shopping. Ele cantou Louvai-te,
aquela canção que parece ter surgido das profundezas do mar e que se esqueceu de subir, ficando apenas meio em cima da areia, meio no mar. E aquele toque de violão, tão suave como a onda que leva as flores ao mar. Eu estava tão encantado com aquela música que parecia ter surgido do próprio coração da terra baiana, que fiquei imóvel, apenas olhando para ele cantar. Mas não foi a música que mais me chamou a atenção. Foi a brincadeira com as palavras, aquela suíte de sons e silêncios que parecia tão fácil quanto ficar em pé na areia do mar. E aquele sorriso, tão fácil como o sol e tão difícil quanto uma canção de amor. Mas foi mais do que isso. Foi algo como um saco cheio de sonhos, de corações, de palavras e silêncios. Era como se o tempo parasse e ele cantasse tudo. A festa de Iemanjá, as ruas de Salvador, a música, a poesia, a vida. E eu, sentado ali, me sinto enquanto um dos sonhos que ele cantou. Aquele Gilberto Gil é um símbolo da nossa cultura, do nosso desejo de ser diferente e, ao mesmo tempo, um tanto iguais a todos. É como se sua música fosse uma espécie de pedra angular da nossa identidade, aquele ponto de referência que nos ajuda a nos lembrar do que é ser brasileiro, ser baiano, ser humano. E hoje, com mais anos do que aqueles 12 ou 15, eu continuo apaixonado pela música de Gilberto Gil, por sua voz marcante e pelo seu olhar que parece tão profundo quanto o mar. E acho que sempre vou continuar assim, ouvindo a música dele como um presente do sol e da Iemanjá para todos nós. Gilberto Gil nasceu no coração do Brasil, em Salvador, aquela cidade viva, bategante como um grande timbal, onde o sol se impõe como Deus e a dança é o ritmo da vida. Ele cresceu naquele berço carinhoso que é a Bahia, sob o cuidado de uma família simples, cheia de amor e respeito pelos valores da terra. Aquilo que mais marcava naquela casa era o ritmo dos mercados, as festas populares, os sons das igrejas e a riqueza cultural nordestina que pulava nas veias do pequeno Gilberto. Desde criança, ele sentia-se atraído por música, como se um feitiço mágico lhe tivesse possuído. Imaginava melodias e improvisava canções em meio às ruas, acompanhado pelos sons dos instrumentos que cercavam ele, os carros que passavam, as palmas das pessoas, o sopro do mar que distante se espelhava nos olhos de Gil. E, por fim, chegou o momento da descoberta, o acordeão. Como se uma mãe águia lhe tivesse dito: aqui está a sua voz. O primeiro toque no instrumento revelou sinais de um talento que, com o tempo, marcaria gerações. Os dedos de Gil pulavam pela tecla, como pássaros em busca de frutas na floresta tropical da música. E o acordeão cantava, gritava, lamentava e alegria ao mesmo tempo, como se tivesse uma alma própria. Gilberto Gil era apenas um véu que separava o menino do músico. Aquele talento, esse amor por música, essa paixão pela vida, fizeram dele mais do que um artista. Ele se tornou um símbolo da cultura brasileira, uma voz que ressuscita os sonhos do povo, que canta as alegrias e as doras, que vive e morre com cada nota. A música é o sangue que corre nas veias de Gilberto Gil, é o ar que respira em seu peito, é a vida que ilumina seus olhos quando ele toca o acordeão. E a Bahia, sua terra natal, sempre estará presente nelas, como uma impróvisa percussão, um batucada no coração do mundo. Na juventude inquebrantável e desbancada, Gilberto Gil empreendeu uma jornada musical que o levou das sementes da vida até as sombras do eterno estágio. Nascido nas planícies de Salvador, ele sentiu o mar Caribéu em suas veias e a música negra no seu alma. A juventude de Gil era uma espécie de lua nova, iluminada pela chama daquele período artístico brasileiro que ardeu em chamas. Ao se apaixonar por seus primeiros instrumentos, ele fez amizade com a guitarra e o violão. Os dois se tornaram seu manto, sua armadura, sua identidade. Suas mãos, como as de uma bruxa, tocavam a fita dos cordões, criando sonhos e canções que iam se desdobrar em formas inesperadas. Aquele período foi uma espécie de laboratório, um espaço de experimentos e transformações. Gilberto Gil aprofundou seus estudos musicais como se fosse um cavaleiro em busca do Santo Graal, sempre procurando a perfeição, a essência da música. Ele foi inspirado por mestres da música brasileira, que o levaram aos altos cumes do eterno cantar, como se ele fosse um águia voando alto e espetando os olhos para a lua. A influência desses mestres marcou profundamente sua obra, mas foi aquele ambiente artístico efervescente dos anos 1960 que o transformou em uma espécie de gênio criativo. E ele se apresentou em festivais estudantis,
aqueles momentos de euforia e desgaste onde a música era um sacrifício ao deus do rock and roll. Lá, suas primeiras canções ganharam destaque e sua voz, sutil e mágica, foi cantando suas histórias, seus sonhos e suas preocupações. Ele enfrentou desafios políticos e sociais que moldaram sua visão crítica e sua poesia engajada. A determinação de Gilberto Gil, somada ao apoio de amigos e parceiros artísticos, foi fundamental para a consolidação de sua identidade como músico. Ele sabia que a música é uma espécie de arco-íris, um pontapé no abismo do silêncio, e ele queria ser seu cavaleiro armado, seu defensor. E foi assim que ele se consolidou na história da música brasileira, sua voz tornando-se uma luz constante, um farol no mar agitado das sonoridades. E aquele jovem de então, tímido e determinado, tornou-se um mito, um símbolo do talento brasileiro, que continua tocando em cima da sua guitarra, sempre procurando novas melodias, novas canções. Gilberto Gil, filho do sol e do mar, o herói da canção que levou em suas costas a carga do Brasil inteiro. Ele nasceu com a música no peito, no coração, no sangue. Nascido de uma união fértil entre a beleza tropical e a energia elétrica do rock and roll, Gilberto surgiu na terra da samba e do bossa nova para transformar o mundo. Sua vida adulta foi um poema, uma oda à liberdade e à criatividade. As canções que compôs foram os filhos de sua alma, seus secretos mais íntimos desenhados em notas e acordes. Aquele abraço é a memória de um beijo perdido, um olhar perdido, é o abraço do passado, do presente e do futuro. É a promessa de amor que Gilberto cantou para o Brasil. E então veio Refazenda, uma canção que desafiou as instituições, as ideias estabelecidas, que brilhou como um feitiço na era da ditadura. Gilberto não se escondeu, nem desistiu. Ele cantou a revolta, a esperança, a luta pela liberdade e o amor à terra. O exílio foi um golpe de destino, mas Gilberto transformou-o em uma obra-prima. No estrangeiro, ele cantou a sua terra como um poeta que não esqueceu seu pátrio olhar. Ele levou o sol brasileiro para outras terras, mostrando que o Brasil é tão grande quanto sua música e cultura. Como um líder cultural, Gilberto ocupou a cadeira do ministro da Cultura, mas ele sempre foi um artista múltiplo, uma espécie de gênio que desliza entre as coisas mais diferentes, sem perder sua essência. Seu talento é tão vasto quanto o mar que se estende até o horizonte infinito. E agora, com títulos honorários de universidades do mundo todo, Gilberto Gil continua seu caminho, como um sol em vulgar no céu da música brasileira. Ele é o testemunho da força da criatividade, da paixão pela vida e pelo amor ao Brasil. Seus versos são a alma do povo brasileiro, cantados em uma voz que venceu o tempo, a dor e as adversidades. Gilberto é a esperança de que tudo vai dar certo, que o futuro é brilhante e que o Brasil pode ser mais forte, mais belo e mais livre, porque ele cantou isso em suas canções, em sua vida e em seu legado. A vida de Gilberto Gil é uma sinfonia vibrante de sonhos incandescentes, derramados sobre o solitário palco da terra do sol nascente. Cada corda de sua guitarra é uma fita cronológica do tempo brasileiro, cada nota um pulsar encantado na dança da vida. Ele, o mestre que nos ensinou a cantar com a alma e a sentir a batida do mundo em nossos peitos. Nascido na Tupiniquim de Salvador, ele emergiu das feiticeiras ruas de sua infância, onde o canto da vida era uma oferenda ao deus do ritmo. A música nasceu dentro dele como um frutoso ramo, cujas folhas amarelas douradas cantam a leveza e a força das raízes afros brasileiras. Ele, o alquimista da música que transformou o ouro do samba em prata do bossa nova, depois derreteu tudo num fogo inconfessável de rock e MPB. Ele abriu caminhos para a música brasileira dialogar com o mundo, sem perder a essência de suas raízes. Sua voz é uma ponte que une o passado ao presente, um canto eterno que resplende nas estrelas do Brasil. A coragem de Gilberto Gil é a força de um rio em cheias, que desbraca as margens das cerceadas limitações e levanta as águas da liberdade de expressão. Ele foi o primeiro ministro dos sons inéditos, criando uma nova música para uma nova geração, ensinando a importância da experimentação artística como um meio para desmantelar a monotonia da vida e abrir caminhos para o futuro. Ele é lembrado por sua generosidade, pela alegria em cantar e pela firmeza em defender a cultura popular, permanecendo para sempre como símbolo de resistência, inovação e amor ao Brasil. Sua paixão pela música é um testamento imortal às artes,
uma confissão do espírito brasileiro que vive no ritmo da vida e se aferra às raízes como as nuvens. A sua vida ensina que o respeito à diversidade é a ponte entre as culturas, a ligação entre as diferentes expressões artísticas do mundo. Eles são todos sons de um mesmo mar, palavras de um mesmo vento que sopra sobre a terra brasileira e cria as estrelas da sua música. Gilberto Gil é o símbolo da resistência, do amor à terra, da coragem em enfrentar